Fala galera, hoje eu vou contar algumas coisas que eu aprendi na minha faculdade e matérias que são essenciais, que fazem a diferença e a gente usa na nossa rotina como programador, né? Me informando que a minha faculdade é de sistemas para internet, eu terminei ela faz um tempo. Geralmente são 2 anos e meio, 3 anos. Uma das primeiras matérias que a gente estuda é lógica de programação 1, né? A gente pode usar vários tipos de linguagem, dependendo da faculdade. No começo, a primeira que eu usei foi JavaScript. E eu tive uma matéria também que é construções de páginas para a internet, que você estudava o HTML, CSS e era basicamente isso. Tinha um pouco da questão da lógica, né, que era com JavaScript lá, e construções de páginas, que já era tipo só HTML e CSS. Também tem algumas outras matérias assim que a gente vai estudando, por exemplo, segurança da informação. E é uma matéria que faz muita diferença. E assim, a gente vai aprendendo, pelo menos na minha faculdade teve uma dinâmica tentar hackear o próprio celular. Então, tem alguns conhecimentos que são bem legais, né? Também teve rede de computadores, que é muito bom e que assim, mesmo que você seja programador e não use isso, né, sempre, é muito bom. Acho que toda pessoa que trabalha com tecnologia tem que saber rede de computadores, é muito bom, é essencial. E às vezes você pode precisar de mexer com alguma coisa de infra e você já ter basicamente esse conhecimento. Então, o muito legal de rede de computadores também tem a questão de camadas, né? E são coisas também que, assim, são muito bons da gente saber, que são necessárias, né? Eu tive também lógica de programação 2, que foi Java, então a gente já viu algumas questões de arrays, né? Então, bem básico. E aí depois a gente também tem uma lógica de programação, se não me engano, 3, só que é mais para classes e objetos, né? Então, a gente mexe muito com classes e tudo mais e tem uma noção bem legal, né? E seguindo essa questão assim de lógica, ou no meu caso que foi com Java, no final a gente vê também o Java com Spring juntando com um banco de dados. Então a gente vê a questão do Java também ligado com internet. E a matéria de construções de páginas, a gente vê depois do HTML e CSS, né? Aí eu aprendi mais sobre Figma, então a gente vê sobre o XY, né? Eu acho que foi 2 semestres, se não me engano, então foi 2 relacionados ao XY. Também uma matéria que é de empreendedorismo, que é muito legal. Você aprende sobre MVP, como você fosse criar um aplicativo. Então, no meu caso, foi um semestre, né, inteiro disso, da gente pensar no nosso aplicativo. Então, a gente criava logo, a gente começa a pesquisar, né, qual seria o tipo da empresa, cargos que seria da empresa, várias informações que a gente acaba aprendendo com o empreendedorismo também. Matéria de banco de dados, se não me engano, são 2. A primeira a gente vê mais modelagem, então é mais assim para você ter uma ideia de como seria a conexão de uma tabela com outra, então não é muito o código em si. Mas no segundo você já começa a ver isso. Então, modelagem de dados é basicamente você desenhar como seria a estrutura de uma ligação de uma tabela com a outra. E colunas também. Então, por exemplo, você tem uma tabela de clientes, você tem um ID cliente. Esse ID cliente, identificador daquele cliente, por exemplo, se fosse uma pessoa, a gente tem o CPF. Cada pessoa tem um CPF. Então, é como se aquele ID cliente, por exemplo, né, daquele cliente, é o identificador dele. Então, ele é único, é o identificador único. Depois, né, no banco de dados 2, você aprende a fazer atualizações. Então, o famoso CRUD, né? Então, nós temos create, aí, né, que cria a tabela, nós temos a inserção, né, que é o insert, update para você atualizar algum dado daquela tabela, drop table para apagar aquela tabela completamente, alter table para você alterar alguma coisa daquela tabela. Então, uma coluna que era string, na verdade, que no caso varchar, na verdade agora é um número. Então, tem várias coisas que você pode fazer, adicionar também, você usa alter table. Também tem o delete, então você deleta uma linha ou várias linhas daquela tabela. Então você aprende mais esses comandos de banco de dados, né? E você aprende mais profundamente sobre banco de dados. No começo eu aprendi sobre modelagem. E também geralmente na faculdade tem algumas matérias extras que você pode fazer, que são as famosas complementares, que geralmente pedem isso, né? Então ou você faz um curso fora, ou você faz um curso da faculdade que tem a ver. Então, eu escolhi Internet das Coisas, né, IoT. E foi muito legal, a gente aprende a mexer em uma plataforma que mais ou menos simula como seria, né. Então, você aprende sobre Arduino, você usa a linguagem C para fazer algumas coisas. E no nosso caso, a gente fez um exemplo que é do famoso do semáforo. Né, acende uma luz que você coloca como se fosse uma lâmpadazinha,
E aí, depois de um tempo, ela vai trocando, né? Então, tipo, você vai fazendo uma lógica toda com isso. E com a IoT é muito legal, porque você aprende sensores, você aprende, né, vários tipos de sensores, pra você, tipo, você criar alguma coisa pra automatizar algo que geralmente é físico. Então, é bem legal pra você aprender, mas tem outras coisas também que você pode ir aprendendo. Se não me engano, tinha um que era só para aplicativos, então tem gente que faz tipo um curso só para questão de aplicativo também. E também tive matéria de estatística, então você aprende tipo muitos e muitos cálculos. Isso é muito bom para quem vai virar cientista de dados, né? Então a gente tem mais a matéria de estatística em si, não usa tipo uma linguagem de estatística ou alguma coisa, é tipo a estatística em si mesmo. Então o professor, ele mostra cálculos matemáticos e tudo mais, e eu acho que é a única matemática que você vê mesmo. Isso eu tô falando da minha faculdade, né, de sistemas para internet, que você vê tipo o professor fazendo matemática em si. Foi a única matéria que eu vi realmente. Tem uma matéria também que é ética, então você aprende, né, questão mais de ética, de hackear coisas e tudo mais. Então você não pode fazer tal coisa, o que você acha que é moral. Então é tudo uma questão meio filosófica, é uma matéria mais filosófica, digamos assim, que é mais nessa questão, né? Então a gente teve apresentações de alguns filósofos e tudo mais, moralistas, que a gente vai falando, né, e tudo relacionado a internet também. Então é uma matéria bem legal e foge um pouco de tudo que a gente está vendo, né? E também tem uma matéria que é praticamente Linux. Então nessa matéria, uns comandos para mexer no Linux. A gente criava um container, Kubernetes. Então é bem legal. Você tem uma ideia DevOps, né? Então você aprende um pouco. E temos engenharia de software, que é uma matéria assim muito legal. Questão de planejar mesmo as coisas. Então, diferente de pôr a mão no código, que nem na questão da lógica, você aprende todo a questão de você pensar na engenharia mesmo. Você acaba aprendendo metodologias ágeis, e também um curso por fora que eu fiz, que é também uma matéria complementar, com o Kanban, várias outras tipos de metodologias e também a teoria geral delas. Também a gente estuda requisitos funcionais e não funcionais. Sobre, no meu caso, Python, eu tive um semestre de Python, depois de muitos semestres com Java, eu tive um de Python, que a gente utiliza também para os serviços e várias outras. Então a gente aprende sobre elas e tem muitas práticas também para você fazer, mas eu acho que sim, no meu caso foi uma matéria muito teórica, digamos assim, né? Porque tem muita questão assim de teorias, não é muito prática, que nem você fazer uma matéria de lógica de programação que você faz o código em si, né? Então é uma matéria que tem muitas informações que é passado para você. 2 semestres que são mais para TCC. Então o primeiro é a introdução ao TCC. Então você começa a pensar qual vai ser o seu TCC um semestre antes, quase no penúltimo, acho que é no penúltimo que você começa a ver. Então você começa a planejar o que você vai apresentar para o seu TCC, coisas que você precisa aprender, porque você faz todo o trabalho, né? Então são muitas e muitas e muitas páginas. Então você começa a elaborar mais a questão de planejamento do que você vai fazer. E já na última matéria, que é para o TCC em si, aí você começa a fazer o que você estava planejando. Então, no primeiro você começa a ter ideia dos tópicos que você precisa, né, as regras que você precisa seguir para o seu TCC, para fazer todo o trabalho. Então, o primeiro é bem a questão de você fazer o trabalho em si. E no último, você começa a executar. Então, por exemplo, no meu foi aplicativo. Então, no meu foi um aplicativo, eu pensei ele no primeiro. Aí você conversa com o cliente do que ele quer e tudo mais. Você vai conversando com ele, vai adicionando as coisas, você coloca tudo na questão de requisitos, tudo que você aprende, engenharia, tudo você vai colocando no seu TCC, bem específico. Você menciona também, você, por exemplo, tira um print ou alguma coisa, você coloca tipo a arquitetura do seu software, né, que você vai apresentar. Você coloca todas as informações de planejamento, os testes, né? E acho que foi o primeiro aplicativo que eu fiz, inclusive, de aprender. E o Python também, que foi o último que eu aprendi. E assim, hoje em dia é mais usado na faculdade o Python agora por conta de ciência de dados, né? Inteligência artificial. Então, ele é muito necessário para ser utilizado.
E no próximo vídeo eu quero falar para vocês um guia, né, de como estudar inteligência artificial. Estou aprendendo, né, e algumas pessoas também estavam me perguntando como que faz para começar a estudar isso e tal. Eu vou fazer um vídeo como que eu estou aprendendo mais automação e IA, né? Então, ao mesmo tempo eu estou aprendendo automação e IA de uma forma que eu não necessariamente crio uma inteligência artificial do zero em Python e tudo mais, mas também utilizo ela, né? Então, utilizo uma API, por exemplo, para fazer, mas como eu estou fazendo uma inteligência artificial do zero que eu tenho, então eu tenho os dois lados para falar para vocês, que inclusive eu quero fazer, né? Um que para você aprender rápido a utilizar só, e o outro para você aprender de verdade. Você tem uma ideia, né? E eu vou fazer um vídeo sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida, questão de cursos, eu também posso fazer um vídeo falando sobre cursos, mas não só de inteligência artificial, mas cursos que eu fiz durante a faculdade, né? E é isso, galera. Até o próximo vídeo.